Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 7. As nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor seu Deus os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações, maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor mais forte do que vocês, e quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, não tenham piedade delas, não se casem com as pessoas de lá, nem deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas dela para seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês rapidamente e os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem seus postes sagrados, queimem seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu entre todas as nações e entre todos os povos da face da terra, para ser seu povo, seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês não eram, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou. E por causa do juramento que fez a seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão e do poder de Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus e ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daquele que o ama e obedece aos seus mandamentos. Mas aqueles que o despreza retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem a estes mandamentos e guardarem e cumprirem, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu, sobre juramento aos seus antepassados. Ele os amará e os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias da vaca, das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou a dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos homens e mulheres será estéril, nem mesmo os animais do rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas não infligirá a todos os seus inimigos, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não olhe com piedade para eles, nem sirva a seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós. Como podemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem que o Senhor, o seu Deus, fez com Faraó e todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas e sinais miraculosos e maravilhas e com a mão poderosa e braço forte que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles.
até destruir o restante deles, que se esconderão de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês, e é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, os expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, entregará a vocês, lançando em uma grande confusão até que sejam destruídos. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenha destruído. Vocês queimarão as imagens dos seus deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro que as revistam. Isto lhes será uma armadilha. Para o Senhor, seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa. Senão também vocês serão separados para destruição. Considerem isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para destruição. 8. Deuteronômio, capítulo 8. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que o Senhor hoje lhe ordena, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. Lembre-se como Deus, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que hoje vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seu caminho. Tendo dele temor, pois o Senhor, seu Deus, os está levando a uma boa terra cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, de cevada, de videira, de figueira, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, ouro e poderão extrair cobres das colinas. A advertência contra a ingratidão. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela terra que lhes deu. Tenha cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer seus mandamentos e as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos e de terem construído boas casas e nelas estiverem morando, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, e o seu coração fique orgulhoso, e vocês esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da escravidão. Ele os conduziu por esse imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes, escorpiões venenosos, e tirou água da rocha para vocês. Os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a minha força, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se que o Senhor, seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou a seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus,
seguirem outros deuses e prestar-lhe culto, curvando-se diante dele, asseguro-lhes que hoje que vocês serão destruídos, por não obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês.